Queridos amigos, que alegria podermos mais uma vez iniciar esse estudo dessa obra tão bela que é Os Mensageiros. É o segundo livro do nosso querido André Luiz, através da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. É com alegria nossa participação de entrar na sua casa. Temos recebido muitas mensagens de encorajamento, temos realmente tido uma audiência muito grande, e tudo isso graças a você, que nos dá essa oportunidade de estudarmos juntos. É até interessante você ter o livro na mão. Por quê? Com o livro fica, lógico, muito mais fácil você também acompanhar, apesar de que, conforme nós vamos lendo, você vai acompanhando toda a escrita, você vai acompanhando o texto, para que juntos possamos trabalhar com esse momento. Vou relembrar que na semana passada nós tivemos o caso Otávio. Nós vimos o seu drama, que é um espírito que se preparou 30 anos no mundo espiritual, reencarnou, tinha uma equipe muito grande de espíritos que iria o acompanhar. Ele teria 6 espíritos que viria junto para que ele pudesse cuidar desses espíritos, e nós vamos ver uma falência total, aonde ele não deu ouvido aos espíritos, ele partiu para um caminho totalmente equivocado, conheceu uma mulher, teve um casamento desastroso, já que ele não tinha compromisso do casamento, e assim sendo, ele tiveram um filho que foi um filho das trevas, realmente trazendo a ele muitos problemas, muitas dificuldades. Então essa foi a história de Otávio, que estava junto com as duas senhoras, que era Isabel e também Isaura. Agora nós vamos entrar e o André Luiz vai ler para nós, mas antes disso, eu estava me esquecendo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio? E você que está nos acompanhando aí na telinha, ou através do rádio, tudo em paz? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, abençoando este nosso estudo abençoado. André, hoje nós vamos estudar o caso Acelino. É um caso muito interessante também. Vamos acompanhar, vamos estudar, vamos realmente tentar entender esses dramas pessoais para que, quem saiba, nós possamos tomar aí uma pequena vacina de ânimo para não cair nos mesmos erros. Vamos lá, André Luiz? Não se esqueça, está nos acompanhando pela primeira vez, quer acompanhar os programas anteriores? Corra no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Capítulo 8. O desastre de Acelino. Ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte: "Não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre." A única coisa, André, que eu gostaria de fazer um comentário é que é uma pena que nós só vamos perceber o nosso erro quando estamos em sofrimento no mundo espiritual. Será que não dá para nós nos despertarmos agora? Será que não é hora de nós aguçarmos os nossos ouvidos para ouvir melhor, para tentar compreender o que a mensagem quer dizer para mim? É interessante, a gente fala muito assim: olha que drama pessoal, olha quanto sofrimento. E nós? Como é que nós estamos? Como é que nós ficaremos amanhã? Nós estamos nos colocando no lugar desses personagens? Vamos tentar, cada um de nós, já que vamos estudar vários médiuns que foram decaídos, vamos tentar nos encaixar naquele perfil que nós temos hoje. Eu acho isso muito importante. Então, Acelino começa também a descrever da mesma maneira que Otávio no capítulo anterior, o seu drama pessoal. Continua a narrativa. Voltei-me surpreendido.
e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Fitando-o triste, Otávio sorriu e advertiu: não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Esse, André, é um outro ponto interessante, não é? Então, estavam todos ali no mesmo grupo conversando. É interessante que hoje a psicologia usa no trabalho em grupo, onde as pessoas dão os depoimentos, principalmente no NA, Narcótico Anônimo, no AA, Alcoólatra Anônimo. Em 1944, a espiritualidade já vem trazer para nós esse tipo de trabalho, onde as pessoas vão falando os seus dramas, vão contando os seus problemas. É interessante que ele tinha ciência, que ele não matou ninguém, em partes, não é? Mas que ele havia cometido um grande erro para com ele mesmo. E nós observamos que o pior de tudo isso não é apenas falharmos para com Deus, para com a cidade que nos projetou ou para com os espíritos que estavam precisando de nós. O pior é lidar com a nossa consciência. O que deixava Otávio mais triste não era apenas Deus, a cidade de nosso lar, era ele ter tido nas mãos uma chance maravilhosa e ter deixado escapar. Continua a leitura. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou este drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente, acrescentando: cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se, de modo especial para mim, aduziu: quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei: seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Veja, é interessante, eu gosto muito desse exemplo que foi dado, né? Que um falhou jogando. Vamos imaginar uma partida de futebol ou uma partida de um esporte coletivo. Um falhou jogando. Acelino se vê dessa maneira. E ele já vê, por exemplo, a história de Otávio falhando sentado ao banco. Ou seja, ele não jogou. Ambos jogaram a oportunidade fora. Um não entrou no jogo, ou seja, ele não cumpriu o papel que deveria cumprir daquilo que ele trouxe dentro da reencarnação programada. O outro, ele jogou, mas nós vamos perceber que foi o seu passado criminoso que num determinado momento lhe cobrou um reajuste e ele então acabou fazendo algo de errado, não dando assim testemunho do trabalho do Cristo. Vamos continuar a história de Acelino para nós compreendermos um pouco melhor o que André Luiz relata nessa obra fantástica, Os Mensageiros. E o erro dele foi tão grave que quando ele desencarnou ficou 11 anos em zonas inferiores. Otávio falhou, mas quando desencarnou
já foi recebido, já foi amparado. Continua a leitura. Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar, no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu, em pessoa, as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me facilitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Aqui já começamos a perceber as diferenças reencarnatórias, as programações de cada um. É por isso que nós sempre mencionamos que cada um tem uma programação. Não adianta nós fazermos comparações deste ou daquele médium, desta ou daquela pessoa. Dentro da nossa própria casa, se nós temos 2 filhos, cada um veio com um compromisso diferente um do outro. No caso de Otávio, ele não tinha o compromisso do casamento. No caso de Acelino, ele já teria o compromisso do casamento com Ruth, pela qual ele também vinha para reencarnar numa grande cidade brasileira, deve ser uma capital, para o trabalho do Cristo. Ambos saíram de nosso lar. Ambos saíram do departamento de comunicação. Ambos foram preparados com cursos, com palestras. E o caso dele foi tão interessante, foi que ele foi reconduzido pelo processo da reencarnação simplesmente pela ministra das comunicações. Veja o papel que a espiritualidade envolvendo a cidade de nosso lar oferece para aqueles que vêm com o compromisso do bem. E como o André muito bem mencionou, depois do seu desencarne, que foi tão desastrosa a sua reencarnação e a sua vivência na Terra, que ele demorou 11 anos para novamente ser recolhido em nosso lar por causa do seu desequilíbrio espiritual. Interessante, vamos analisar, vamos perceber a grandeza desse momento. Vamos nos perguntar, o que eu estou fazendo aqui? E vamos, através da experiência desses irmãos, podermos continuar a nossa caminhada. Continua a narrativa. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera, por misericórdia, constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar
pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos inscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam-me as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Aqui, André, vale a pena nós fazermos alguns comentários importantes. Então nós percebemos que Otávio não entrou no jogo, ou seja, não quis o contato com o mundo espiritual. Acelino, aos 20 anos de idade, tomou contato com o espiritismo. A espiritualidade começou a dar a ele a oportunidade do envolvimento espiritual. Mas ele pensou e disse: por que não fazer da minha mediunidade o ganha-pão? Ele esqueceu a advertência que a doutrina espírita faz através da relembrança da obra de Jesus, quando nos diz: dai de graça o que de graça recebestes. É interessante que ele conta, nós vamos ver Otávio na lição anterior, uma passagem que num determinado momento se assemelha muito a Chico Xavier. Então ele reencarnaria com muitas dificuldades, com muitos problemas, e quando ele estivesse preparado, o alto iria providenciar muitos recursos financeiros. Como também foi o caso de Acelino. O mesmo caso de Acelino, para que eles pudessem, então, dessa maneira, André, fazer com que eles pudessem empregar esses recursos para os necessitados, para o próximo. E André Luiz menciona no livro Nosso Lar que um dos grandes problemas dele foi quando ele era Dr. Carlos Chagas, já era de uma família importante, de uma família bem-sucedida financeiramente, ele sempre teve tudo muito fácil, e por ter tudo muito fácil, muitas vezes não dava valor no que havia recebido. Mas dessas três personagens, André, se nós pegarmos André Luiz, Otávio e Acelino, pela qual estudamos até agora, nós vemos que o caso de André Luiz é mais tranquilo. Porque André Luiz, na verdade, ele não foi com compromisso nenhum, ele não veio com compromisso. Ele não tinha o amparo espiritual, como tinha esses dois personagens que viveram em nosso lar. Porque Otávio e Acelino tinham uma programação espiritual, vieram para auxiliar na implantação do espiritismo cristão no Brasil. Um não fez nada. O outro viu na mediunidade uma possibilidade de enriquecimento. Diga de passagem, André, aqui vai um comentário que julgo ser importante. Nós também precisamos repensar no movimento espírita a nossa conduta, não é? Vemos muitos oradores saindo para baixo e para cima, vendendo livro. É natural, nós também fazemos isso. Mas fazemos questão de explicar que toda essa renda tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Tocarmos os trabalhos assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Podermos manter a TV A Caminho da Luz, que nada mais é do que uma TV gratuita, que tem como finalidade levar uma mensagem de amor a quem se encontra desesperançado. A pomadinha Chico Xavier, porque a pomada tem um custo muito grande. E qual é
a única obrigatoriedade da pomada? Distribuição gratuita. Então nós levamos também os nossos livros, mas aí nós vamos buscar na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus. E os Espíritos respondem na consciência. É interessante que o Chico, certa feita, contou uma história muito interessante. Nós estávamos à casa de Chico, junto do Antônio de Pádua, de Itatiba, era uma noite agradável, quando alguém fez uma menção sobre essa questão, que era a questão financeira, porque as pessoas sempre nos atacam, as pessoas sempre fazem crítica, as pessoas sempre dizem, olha, tá vendo, tá se aproveitando disso ou daquilo. E o Chico fez uma intervenção naquela noite muito interessante. O Chico diz assim, eu já sofri muito com isso. Uma vez eu estava tão preocupado que Emmanuel se apresentou a mim e perguntou, por que estás preocupado? E eu respondi a ele que eu estava preocupado porque todo o trabalho caritativo que eu estava fazendo, as pessoas estavam dizendo que eu estava, de uma certa forma, se aproveitando. E Emmanuel, então, me deu um grande ensinamento, que a partir daquele momento eu nunca mais reparei e nunca mais me preocupei com o que os outros pensam. Emmanuel me diz que toda vez que eu colocasse à noite a minha cabeça no travesseiro, fizesse um questionamento com a minha própria consciência. E se eu estivesse tranquilo de que a minha consciência acusava que o meu trabalho era voltado para o campo do bem, eu não precisaria me preocupar, porque eu preciso dar satisfação apenas para a minha consciência, e a minha consciência é ligada a Deus. É muito bonito, e para mim serviu como referência, mas vejo sim o movimento espírita andar num caminho muito perigoso por parte de muitas pessoas que passam a estudar a doutrina e de repente começam a fazer uma quantidade enorme de palestras sem estar aposentado, sem estar devidamente amparado por questões financeiras para a manutenção da sua família, e aí acaba tendo na doutrina espírita o seu ganha-pão, que é a mesma coisa que aconteceu com Acelino, quando de repente ele esqueceu que a obra é dos espíritos e ele imaginava que a obra pertencia a ele. E o pior é que tem muitos companheiros que nem vinculados a casas espíritas estão, e muitas vezes divulgam o espiritismo visando apenas o que o material pode lhe oferecer. André, eu queria contar um caso interessante. Eu estava em Portugal quando me foi perguntado sobre uma determinada pessoa. Não interessa o nome, porque o que interessa é exatamente o assunto pela qual nós estamos comentando, já que cada um vai responder pelas suas atitudes. E eu tive a oportunidade de ver o currículo dessa pessoa. Era uma pessoa, professor universitário, e realmente um currículo invejável nessa área. Era professor, ele era doutor, realmente algo assim, bastante avançado no campo da ciência do homem. Mas eu achei interessante que quando tinha que falar alguma coisa, quais eram as suas atividades espirituais dentro de uma casa espírita, qual era o seu trabalho, ele simplesmente alegou que ele era um simpatizante do movimento espírita. Quer dizer, nós precisamos tomar um cuidado para não criarmos no movimento espírita o que se criou na Igreja Católica. Todo mundo é católico, mas alguns dizem assim, eu sou católico não praticante. Então você não é nada. Se você é um católico não praticante, ou seja, se você não tem uma frequência na sua igreja, você não tem uma participação na sua igreja, você não tem tempo para assistir uma missa, você não tem tempo para comungar um trabalho na tua igreja, e você é um católico não praticante, significa que você não é um religioso. Você não tem uma concepção religiosa. Daqui a pouco nós vamos ouvir muito isso. Eu sou um espírita simpatizante.
Não, ou você é espírita ou você não é. Allan Kardec define isso com muita clareza. Ele diz: espírita é aquele que participa de uma casa espírita nos seus trabalhos para com o bem e nas instruções para o seu aperfeiçoamento. Isso é ser espírita. Ah, eu sou um simpatizante espírita, não é? O que é ser um simpatizante espírita? Ou nós somos espírita, ou nós não somos espírita. Vemos aí com muita preocupação, às vezes orador até falando muito bem, com aquela gama de livros. Olha, você participa de que casa? Não, eu não participo de casa nenhum. Eu não tenho tempo. Ele lê meia dúzia de livros, tem uma inteligência bastante avantajada e sai falando do espiritismo e vendendo livro para a sua manutenção pessoal. Não é uma crítica que nós estamos fazendo, é uma constatação de que é hora de nós repensarmos, porque Acelino, que é esse fracassado em nosso lar, está contando exatamente isso para nós. Lógico que cada um vai ser responsável pelos seus atos, mas a verdade é que nós responderemos e muito por aquilo que fazemos. Vamos ler um pouquinho mais, André? Continua a narrativa. Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade. Em suas experiências menos dignas, transformaram-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada constam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. É interessante, André, as pessoas pensam que isso não acontece, é muito comum. Nós temos um orador até muito conhecido, um escritor muito conhecido no Brasil, talvez um dos mais conhecidos, que recentemente alguém que estava na sua palestra me contou que houve um fato muito interessante, porque ele fez um comentário de Jesus às bodas de Canaã, onde ele faz uma referência a Jesus lamentável. Está em vídeo, não é nós que estamos comentando, porque isso foi feito um vídeo e tinha muitas pessoas assistindo essa palestra, e ele chegou a dizer que Jesus saiu bêbado naquela noite. É lamentável nós ouvirmos coisas dessa natureza no movimento espírita.
É lamentável nós vemos pessoas que estão se aproveitando financeiramente de situações chegarem a esse ponto. Logicamente, nós sabemos que os afins se atraem. Quais são os espíritos que estão junto conosco? É importante fazer uma pergunta no dia de hoje. E eu faço a você. Vamos parar para pensar um minuto. Vamos parar para fazer uma reflexão. Qual é o espírito que está nos acompanhando? Muitos vão dizer a mim, olha Sérgio, eu não sou um médium vidente, eu não tenho condições de analisar qual é o espírito que está perto de mim. Mas eu tenho uma técnica que eu uso nos nossos grupos de estudo, que eu consigo mostrar para a pessoa como é que ela mesmo pode fazer uma análise, quais são os espíritos que estão lhe acompanhando. Então, vejamos bem, dentro dessa linha de raciocínio, é fácil. Como é que foi o seu dia? Pega o seu dia de hoje. Vamos esquecer de ontem para trás. Como é que foi o seu dia de hoje? Você acordou pela manhã, fez uma prece, você olhou para o céu e viu a beleza do sol, ou mesmo a beleza das nuvens. Você contemplou uma flor, você olhou um jardim, você olhou para uma árvore ou para um bosque e viu a beleza da natureza. Você teve a oportunidade, ao acordar pela manhã, olhar para o sol, seja ao nascer do sol, ou mesmo à tarde, no pôr do sol, fez um agradecimento ao Pai pela vida. Você procurou, ao longo do dia, fazer algum ato caritativo, dando alimento a quem está com fome. Você procurou levar uma mensagem de amor através de uma palavra amiga a quem precisa. Você deu uma blusa àquela criatura que no frio está passando por momentos difíceis. Qual foi a sua conduta? Ou você ficou o dia todo, desde quando acordou, preocupado consigo mesmo, brigando com a família, discutindo no teu trabalho, mal-humorado nos lugares que você foi, não fez nenhuma prece, não fez nenhum ato caritativo? É simples. Qual é o espírito que está te acompanhando? No primeiro caso, o espírito bom, que nos acompanham as nossas ações do bem. O segundo caso, os espíritos maus, os obsessores, ou mesmo os espíritos que se afinizam a nós. Então, essa criatura encarnada, quando ele passou a cobrar as consultas, volta a repetir, ele não era médico. Ele estava dando consulta espiritual, que é o mais grave. Consulta espiritual. Eu vou te fazer uma pergunta. Se ele veio com uma programação espiritual para trabalhar com os benfeitores dos espíritos bons, e ele desviou o caminho, quais são os espíritos que a partir daquele momento passaram a acompanhar? Logicamente, os espíritos imperfeitos, igual a ele naquele momento de pensamento. É muito interessante, André Luiz, entrarmos nesse campo. Continua a leitura. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave, desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo, rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. André, que fato interessante, que coisa magnífica. É a lei de ação e reação.
Aqueles espíritos que atregaram na sua mediunidade para zombar e brincar naquele momento com aquelas pessoas que pagam para ir saber se vai ganhar na loteria, se vai ter um bom casamento, aquelas pessoas que se sentiram enganadas, quando ele desencarnou, essas pessoas também foram desencarnando. E essas pessoas começaram a procurar ele, para que ele pudesse dar a prestação de conta de suas atitudes. Veja, André Luiz. É muito grave e nós devemos nos atentar para também não comercializar um bem que pertence ao patrimônio divino, ao ponto de Jesus nos afirmar: dai de graça o que de graça está recebendo. André, vamos falar agora o final do livro, você vai fazer a leitura, para que nós possamos ainda gastar alguns minutos para tocar nesse assunto tão importante, que é o assunto de nossa conduta. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência, na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa? É muito bacana isso, porque o que Vicente fez é o que nós fazemos. Passamos a mão na cabeça das pessoas. E ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele diz: não, Vicente, eu tenho culpa porque eu tinha conhecimento. A partir do momento em que nós estamos lendo essas páginas, está sendo tirado de nós o escudo, chamado escudo da ignorância. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós hoje estamos recebendo nessas páginas de luz o entendimento para a nossa conduta. É lógico que não cabe aqui jogarmos pedra em ninguém, atirarmos esses conceitos moralistas como falsos moralistas. Todos nós estamos aqui e todos nós carregamos algum tipo de erro e ainda estamos colhendo no dia a dia algumas dificuldades pertinentes ao nosso passado. Mas hoje, através da obra de André Luiz, nós já somos convidados a repensar, André Luiz. A repensar, querido amigo que está nos assistindo. Porque esses irmãos caíram pelos seus erros. Será que nós também precisamos chegar na condição de Otávio, na condição do Acelino, para retornarmos no mundo espiritual, vivermos vários anos em sofrimento, para depois ficarmos lá chorando, nos lamentando? Nós temos uma doutrina esclarecedora.
Já é hora de nós começarmos a repensar, cada um segundo a sua obra. Por isso, o convite, pelo menos da maneira com que eu estou recebendo, é um convite pela qual me convida a fazer muita reflexão, a fazer uma reflexão muito grande, se eu estou no caminho certo ou se é hora de eu retomar a minha caminhada no sentido do bem. Por isso que este livro tem tanto a contribuir para conosco os espíritas, instruindo-nos, orientando-nos. Hoje nós podemos ser o que Otávio foi, conseguir passar pela terra sendo um vencedor. Otávio se equivocou, Acelino se perdeu, mas nós podemos pegar eles como exemplo do compromisso que tiveram e do que não fizeram. Nós todos temos compromissos, alguns maiores do que eles, outros compromissos menores. Fato é que compromisso todos nós temos. Compromisso conosco mesmo, compromisso com o familiar, compromisso com o companheiro que está do nosso lado. Então que nós possamos repensar. Este programa está gravado e disponibilizado gratuitamente na TV A Caminho da Luz e no canal do YouTube. Ouça, assista 10 vezes se for necessário, mas que compreendamos que cada um de nós tem um trabalho a ser desempenhado e que nós possamos desempenhar este trabalho no hoje, no agora. Por isso, André, que essas recomendações são muito importantes. Por isso que nós hoje temos uma mensagem Rede Viva nos convidando às reflexões. Na época de Acelino, no final do século retrasado, no começo do século passado, aonde viveram esses irmãos, logicamente era muito mais difícil, quase não havia estudo. As pessoas, a grande maioria, não sabiam ler, eram pessoas mais simples. Vamos analisar uma série de situações daquela época, que ainda se tem alguma argumentação. Mas o importante é nós começarmos a repensar. O movimento espírita faz com muitos trabalhadores a mesma coisa que Vicente no final tentou fazer com esse nosso irmão, passando a mão na cabeça e dizendo: não chore, não reclame, também não foi tão grave assim, não é? Mas ele nos dá uma resposta e nos chama a atenção dizendo: foi grave sim, porque eu tinha conhecimento, eu sabia de tudo. Por isso, irmãos, vamos nos atentar nesse momento maravilhoso. Estamos chegando ao término de mais um programa Estudando o Livro Os Mensageiros. Se você está acompanhando o projeto desde o início, não se esqueça de acompanhar também. Eu e o nosso querido Sérgio levamos 2 anos para gravar todo o livro Nosso Lar e hoje está disponibilizado gratuitamente para você. Você pode acompanhar na nossa grade de programação ou através do canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Mande a sua mensagem para nós. Está gostando do programa? Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão? O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com. O meu, vilarandré2@yahoo.com.br. Mande também a sua solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio Vilar. Procure por Sérgio Vilar, como você está vendo aí na sua telinha. E curta a minha fanpage, André Luiz Chiarini Vilar. Sobre a fanpage, gostaria de gastar esses segundos que nos faltam para convidar você para um grande evento. Todo domingo, às 18 horas, horário de Brasília, nós fazemos um culto chamado O Evangelho no Lar. Na verdade, eu faço esse culto há 30 anos na minha casa, desde quando eu iniciei na doutrina espírita. Como você pode participar? É muito fácil. Você entra na fanpage do André Luiz Chiarini Vilar, que está aí embaixo na tela, você curte a página e a partir daí, toda semana, você é meu convidado para estar na minha casa, para que juntos possamos participar. Um beijo carinhoso, que Jesus nos abençoe e muita paz no seu coração. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.